Se ve excelente, professor. Se ve muito bem. Sim, ok. Bom, então, antes de tudo, agradeço o convite para esse evento, um evento com certeza muito importante para a Bolívia, mas também para o Brasil, né? A Bolívia é um fornecedor importante para o mercado de gás brasileiro. O Brasil tem uma forte ligação com a Bolívia na questão do gás, e eu acho que esse diálogo é muito importante. Eu vou falar, basicamente, aqui a minha função é explicar para o público boliviano qual é a natureza da transformação que está ocorrendo no mercado brasileiro. Então, antes de tudo, eu queria dizer que o mercado de gás brasileiro, antes dessa reforma, ou até este momento, é um mercado que estava totalmente, vamos dizer, dominado e organizado pela Petrobras, né? Você tem um agente que era comprador único de gás e vendedor único de gás, né? Então, a Petrobras é responsável por produzir o gás no Brasil, mas também comprar o gás de outros produtores aqui no Brasil, bem como importar o gás da Bolívia e o GNL, né, através de diferentes tipos de contratos. Então, a Petrobras atuava e atua até agora, né, como uma agregadora no mercado de gás e depois se tornava um monopolista, né, no mercado de venda de gás. Então, a agregadora no mercado de compra e um monopolista no mercado de venda, onde a Petrobras tinha contratos de longo prazo, às vezes também de curto prazo, com as distribuidoras estaduais, né? E, inclusive, com pouquíssimos consumidores livres. Em alguns estados já está valendo a regulação estadual de liberalização dos grandes consumidores de gás para comprar o gás diretamente dos produtores, mas como nós temos essa estrutura aqui, onde a Petrobras é a compradora única do gás, na verdade, esses consumidores livres também compravam gás da Petrobras, né? Então, qual é o objetivo da reforma? É justamente fazer com que os produtores, né, aqui no Brasil, assim como as empresas que estão na Bolívia, no caso, YPFB, né, e os importadores de GNL possam vender o gás diretamente para as distribuidoras ou os consumidores livres. Ou seja, o objetivo da reforma é que os comercializadores, aqueles que têm interesse, né, de participar desse mercado, possam vender o gás diretamente aos consumidores, sem passar necessariamente pela Petrobras, né? Então, essa é a estrutura, o objetivo da reforma. Essa reforma ela se desenhou, né, a partir de um programa do governo brasileiro que se chama Novo Mercado de Gás, que, na verdade, tem como objetivo implementar várias medidas que tinham sido já decididas no governo anterior, o presidente Michel Temer, quando o governo do presidente Bolsonaro chegou ao poder, eles decidiram implementar uma série de medidas que passam por redução da compra da Petrobras de gás de terceiros, ou seja, quem produz gás no Brasil em parceria ou de forma independente em relação à Petrobras, né, vai deixar de vender esse gás para a Petrobras e vai vender o gás diretamente para as distribuidoras, né, ou consumidores livres, né? Tem também a ideia de fazer um programa de gás release, ou seja, se a Petrobras não, vamos dizer assim, deixar de comprar esse gás, algum tipo de política de enforcement está sendo estudada para obrigar a Petrobras, vamos dizer, passar adiante para terceiros, para outros comercializadores, contratos de gás existentes, né? Também existe a proposta de implementação de um acesso negociado às infraestruturas de escoamento de gás. O Brasil tem muitos gasodutos de escoamento, são aqueles gasodutos que ligam as plataformas de
e gás até as UPGNs, né, onde tem o processamento. Toda essa infraestrutura hoje é dominada pela Petrobras e está em processo de implementação de um programa de livre acesso negociado, né, com a Petrobras, né? Além disso, acesso aos terminais de regasificação de GNL, né? Essa é outra medida que está sendo implementada. E no caso do transporte, da distribuição, o programa inclui a saída da Petrobras através da venda das suas participações nessas infraestruturas, a implementação de um novo modelo tarifário para criar um mercado líquido de gás no Brasil e no futuro até, quem sabe, um mercado spot de gás, né? Assim como ocorre em outros mercados mais desenvolvidos. E na distribuição, da mesma forma, a Petrobras vai vender as suas participações, né? E o governo federal está colaborando com os estados para implementar medidas regulatórias necessárias à liberalização do mercado final de gás dos grandes consumidores, né? Então, essas, em grandes linhas, são as medidas que estão em curso no Brasil. Essas medidas estão sendo feitas através de diversos tipos de mudanças regulatórias. Algumas são mudanças infralegais, ou seja, mudanças em regulamentos da Agência Nacional do Petróleo, mudanças em decretos que regulamentam a lei do gás, mudanças através de medidas do órgão de defesa da concorrência, né? Aqui tem uma lista de medidas que foram tomadas pelo governo, decretos do governo federal para implementar esta agenda de reforma, resoluções do Conselho Nacional de Política Energética que implementou o programa Novo Mercado de Gás e dá, vamos dizer assim, essa missão para a ANP implementar uma agenda regulatória de liberalização do mercado, ajustes na questão tributária que é necessário para que outros comercializadores possam participar desse mercado. E, por fim, uma coisa muito importante, que foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do Brasil, essa semana, de um projeto de lei que vai dar um novo contorno, né, jurídico para a regulação do setor, né, e vai, vamos dizer assim, permitir acelerar ainda mais esse processo de reforma, né? Então, esse programa da aprovação dessa lei, que agora está sendo discutida no Senado, e nossa esperança é que isso seja aprovado da maneira que foi feito na Câmara. Isso vai permitir criar uma segurança jurídica para que o programa do novo mercado de gás se implemente de forma ainda mais rápida, né? Inclusive trazendo aí várias inovações regulatórias, por exemplo, como a adoção de modelos de concessão, de autorização para gasodutos de transporte, a questão de estocagem subterrânea, então, simplificar a regulação da estocagem subterrânea, a questão do acesso às infraestruturas essenciais, né? Enfim, e essa lei vai permitir reduzir o conflito regulatório que havia em torno de questões importantes para a liberalização do mercado de gás no Brasil. Então, a mensagem importante aqui, nesse ponto, é que não é só a lei que está mudando, a lei do gás no Brasil vai mudar, esse processo de mudança regulatória está acontecendo, mas vamos dizer, a abertura do mercado de gás no Brasil está sendo implementada por uma série de medidas infralegais e regulatórias e por uma agenda regulatória da ANP muito ambiciosa, que vai mudar basicamente o arcabouço regulatório do setor de gás do Brasil e vai desenhar um novo mercado de gás para o Brasil. E aqui eu queria deixar algum tempo para a gente entender, né, o que isso significa para a Bolívia, mas não apenas para a Bolívia, para qualquer, vamos dizer, empresa que deseje vender gás no Brasil, né? Nós temos aí desafios
e oportunidades, né? No caso dos desafios, a principal questão, né, é que vender gás no Brasil vai se tornar uma questão muito mais complexa do que era antes. Porque até então, vender gás no Brasil era discutir com a Petrobras. A Petrobras era basicamente o único grande comprador de gás, né? Então, qualquer um que quisesse vender gás ou exportar gás para o Brasil tinha que negociar com a Petrobras, porque você não conseguiria vender o gás diretamente ao mercado, né? O que vai acontecer agora é que no Brasil nós vamos sair, né, rapidamente de uma situação em que os importadores, né, ou quem vai vender lá, quem vai exportar gás para o Brasil, quem vai produzir gás no Brasil, tinha um cliente, para uma situação que ele vai potencialmente ter centenas e daqui a pouco milhares de clientes potenciais. Então, para vender gás no Brasil, vai ser necessário desenvolver uma estratégia de comercialização, né? Vai ter que se desenhar uma estratégia e também será importante assumir riscos comerciais, né? Não vai ser possível mais você trabalhar no mercado brasileiro com a premissa de que você tem que negociar um contrato, o comprador tem que assumir todos os riscos, porque isso, vamos dizer assim, não é mais viável num contexto concorrencial, né? Então, primeira mensagem, é preciso ter uma estratégia comercial. É preciso estudar o mercado para ver qual é a melhor forma de vender o gás para o mercado brasileiro, né? A outra questão importante para quem vai vender gás no Brasil, de agora em diante, é que os compradores, né, de gás, eles, de alguma forma, vão exigir uma maior flexibilidade da oferta, né? Na verdade, no Brasil, a Petrobras, por ser uma agregadora, né, ela comprava gás de diferentes fontes e vendia gás para todo mundo. A Petrobras, ela era um provedor de flexibilidade, né? Então, ela tinha um baixo custo de flexibilidade da oferta. Então, por exemplo, no caso da geração termoelétrica no Brasil, que tem um perfil de demanda muito variável, né? A Petrobras tinha maneiras de ofertar essa variação, principalmente através de importação de GNL, né? Mas também através da variação da produção de alguns campos da própria empresa, ou até da variação das importações da Bolívia, né? Agora, se alguém for vender gás diretamente para um grande consumidor, e em particular no segmento de geração termoelétrica, esse comprador vai exigir uma flexibilidade que é o que ele tem com o provedor dele atual, que é a Petrobras. Então, quem for participar desse mercado vai ter que se preparar para ofertar uma flexibilidade na oferta com um custo baixo, né? Porque senão o comprador vai comprar de quem tem essa flexibilidade a baixo custo, que atualmente é a Petrobras. Outro desafio, né, importante para qualquer vendedor e também para a Bolívia é a competição, né? Os compradores, os grandes compradores de gás no Brasil, eles vão discutir as ofertas de produtores brasileiros, da própria Petrobras, de importadores de GNL. Então, vai haver competição. Então, a agilidade comercial, a capacidade de negociação e participar desse processo competitivo vai ser fundamental para a Bolívia, vamos dizer, ter uma inserção competitiva no mercado brasileiro, né? Então, esses são os desafios para a Bolívia, na minha opinião, esses são os principais desafios, mas eu acho que a Bolívia está muito bem posicionada para aproveitar algumas oportunidades. A primeira oportunidade, na minha opinião, é a vantagem do primeiro a entrar no mercado, ou seja, o First Movers Advantage. Hoje, na prática, só tem a Petrobras vendendo gás. Alguns comercializadores, nós vamos ver palestras de alguns comercializadores, já estão entrando no mercado, etc. Mas
quem chegar primeiro vai ter uma vantagem interessante. O mercado está ávido por conseguir novos fornecedores. Então, quem aparecer primeiro tem uma chance de fazer melhor negócio, né? Acontece que a Bolívia hoje está preparada para vender gás no Brasil. A infraestrutura existe, o gasoduto está lá, existe capacidade no gasoduto da TBG, você não tem barreiras regulatórias para vender gás no Brasil. Enquanto que os produtores independentes, por exemplo, ainda estão numa fase de negociar acesso às infraestruturas de escoamento, tratamento, contratos de transportes complicados, eles não sabem ainda, tem uma série de questões a serem resolvidas antes que eles estejam aptos a ir diretamente vender o gás ao mercado. Então, a Bolívia, vamos dizer assim, tem aí o caminho livre para se tornar um dos primeiros a participar, né, como fornecedor nesse mercado, né? Digo, a Bolívia são os produtores da Bolívia, a IPFB, enfim, como a Bolívia decidir organizar a sua participação, né? E, por fim, eu acho que tem uma grande vantagem, uma grande oportunidade a ser aproveitada na Bolívia, que é a flexibilidade na oferta, a capacidade de poder variar a produção de gás de acordo com o perfil da demanda, né? Eu acho que essa flexibilidade como eu disse, né, é um atributo muito importante para você conseguir vender gás em condições vantajosas no Brasil. Então, estourei aqui 1 minuto o meu tempo, não vou me prolongar. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição aí para perguntas. Muchas gracias, profesor. Gracias por el tiempo, por la presentación realmente muy esclarecedora. Como segundo palestrante, la segunda parte del evento se refiere a escuchar el lado del consumidor. Vamos a comenzar con Vinicius Fernández de Moura de Gerdau, como un consumidor final. Vinicius es Jefe of Procurement de Gas Natural y Energía en Gerdau. Tiene más de 24 años de experiencia. Es consejero de la Asociación de Grandes Consumidores Industriales de Energía y de Consumidores Libres. Es ingeniero mecánico con posgraduación en Comercio Exterior. Tiene un MBA ejecutivo por el INSTER y el INSEAD y una especialización en innovación en el Harvard Business School. Vinicius, muchas gracias por tu tiempo. Ahí, para las personas que no saben, Gerdau es la empresa más grande productora de acero de Brasil y tal vez de Latinoamérica, así que es un honor poder escuchar desde tu punto de vista las necesidades del comprador. Uhum. Óbvio, claro, muito obrigado. Acho que, antes de qualquer coisa, muito obrigado pelo convite, por participar de um evento tão importante desse aqui com vocês, né? Espero que todos estejam bem, né? Essa é uma nova realidade, nova forma de interagir, de participar, né? Então, é um novo normal, tá? Bom, começo aqui falando um pouco da Gerdau, né? Gerdau é um grande produtor de aço, né? Trazendo alguns números. A Gerdau é uma empresa de cerca de 30 mil colaboradores no mundo. Operamos em cerca de 10 países, temos 31 unidades produtoras de aço, 2 minas de minério de ferro e uma base florestal localizada no Brasil, né? Ainda temos 2 postos avançados de inovação, um localizado em Manchester, na Inglaterra, e outro no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Bom, pela perspectiva de consumidor, né, um momento bem oportuno, né, como o professor já trouxe isso, né. Ponto aqui, né, como consumidor e pela característica que a Gerdau está, né, a Gerdau opera hoje no Brasil em 6 estados, né, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. Por essa perspectiva, o gás tem uma grande importância dentro do processo siderúrgico. Ele é usado desde o momento para o processo de fusão do aço, bem como ao longo de toda a cadeia de transformação dentro da siderurgia e além da siderurgia, né? Afinal de contas, o gás natural é uma fonte de energia para a transformação do aço. Dentro dessa oportunidade, né, de aplicação e vasta, a perspectiva, né, de como consumidor e as oportunidades com os contratos competitivos no Brasil são grandes, né? Visto que, à medida que esse gás chegar no Brasil ao consumidor final com competitividade, né,
será aí explorado terá muita oportunidade para essa exploração, né? Mas um dos pontos, né, que traz com essa, a gente fala de competitividade, né, contratual, o que é isso para o consumidor? Basicamente, a gente falamos de preço, né, condições comerciais competitivas, impede igualdade com valores ou preços que temos no mundo, né, flexibilidade, como o próprio professor colocou anteriormente, na flexibilidade, quando se fala de uma Petrobras no Brasil, ela acaba abarcando todo o mix e a gama de consumidores que existem aqui. Essa flexibilidade, quando a gente fala para o consumidor final, direto, isso é importante, porque naturalmente os processos, as indústrias, elas têm ritmos diferentes de consumo, né? E principalmente condições mais flexíveis, especialmente num momento de abertura do mercado, aonde por ser algo novo, algo que estamos desbravando, certamente haverão é um processo de aprendizado, né? E é natural que ocorram situações que o consumidor ele vai lidar. Então, por isso, a característica de ter condições flexíveis, especialmente nesse momento, ela é tão importante e crítica para o sucesso. Tá? À medida que isso for se desenvolvendo, for crescendo esse mercado, né, obviamente que essas condições elas vão se aperfeiçoando. Obviamente, os primeiros negócios, né, eles contribuirão para acelerar. Né? O primeiro negócio vai ser complexo, o segundo talvez ele seja um pouco menos, e assim sucessivamente. Mas é óbvio que com essa abertura e com esses novos negócios, também serão necessários ajustes nas regulações. Que em alguns estados versus União existem particularidades que precisam ser ajustadas para que realmente o consumidor consiga obter um gás competitivo, tá? E essa competitividade não fique ao longo da cadeia. Então, isso é algo que naturalmente entendemos que vai acontecer à medida que esse mercado ele se desenvolve, se prepara, tá? Para consumidores como nós, né? E, por fim, né, a Gerdau, como consumidor, entende que gás natural é um tema para o futuro, para a reindustrialização do país, é um item, tá, que certamente mudará a equação, no nosso caso de siderurgia, tá? E tanto que realizamos o primeiro contrato de transporte como consumidor livre no país. Então, isso foi um ponto muito interessante, né? É a crença que temos que vamos iniciar, sim, tá, o mercado, ampliar e desenvolvê-lo, tá? Porque entendemos que realmente é uma grande alavanca, é um meio de prosperar. Muchas gracias, Vinicius, por la información desde el punto de vista de un gran consumidor, de un gran cliente que podríamos capturar. En la segunda parte del lado del consumidor, quiero dar la bienvenida a Mauricio Carvalho, que nos va a dar la perspectiva del que tiene muchos clientes, tiene que satisfacer muchas necesidades y que nos puede mostrar que la penetración o el tamaño del mercado que podemos llegar no es el que se abarca actualmente por Petrobras, sino que hay muchas regiones que pueden ser nuestros clientes y nosotros lo ayudamos a desarrollarlas. Mauricio Carvalho es accionista controlador del grupo Urca Energía. También es accionista controlador y director de Evolution Power Partners. Tiene un bachillerato, una licenciatura en marketing, un MBA ejecutivo por la COPEAGI de la UFRJ. En lo que se refiere a experiencia profesional, ha trabajado en distintos cargos dentro del grupo Urca Energía y así también en Evolution Partners. Ha trabajado en centrales eléctricas como accionista a través de EPP y ha sido socio administrador y director. Mauricio, te cedo la palabra y de nuevo muchas gracias por tu tiempo. Estevam, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Agradeço à Câmara Boliviana de Hidrocarburos pela obrigado a todos os palestrantes aqui, que são pessoas muito importantes no segmento de gás natural no Brasil.
Então, estamos aqui nos sentindo lisonjeados aqui com o convite. Acho que seria importante rapidamente explicar o que a Urca Energia está realizando no Brasil hoje. Nós hoje somos produtores de biogás e biometano em diversos estados no Brasil, com vários projetos em construção e implementação. Somos desenvolvedores, através da Evolution, de projetos termoelétricos e de terminais de importação de GNL. Nos últimos 5 anos, fomos vencedores de 2 leilões, um deles tendo sido o projeto de Sergipe, que hoje já está em operação. Fomos parte do desenvolvimento lá e acionistas do projeto. Hoje o terminal está em operação em Sergipe. Somos atualmente acionistas do projeto de Barcarena. Temos 50% através da Evolution Power Partners. Somos acionistas do terminal de GNL, que vai começar a operar na região norte do Brasil a partir de 2022. Então, estamos atuando em diferentes segmentos da originação de gás natural, seja com negociações com hoje produtores de gás natural no pré-sal, seja com Campo Maduro, ou seja com o gás da Bolívia, né? Somos também traders de energia elétrica e gás natural de diversas fontes. O professor Edmar fez uma referência a First Movers. Esse é um ponto que nós nos identificamos aqui, que gostaríamos de ser e acreditamos que seremos aqui nos próximos meses First Movers em várias frentes aqui de comercialização do gás natural. Do nosso ponto de vista, os comercializadores de gás natural vão ter um papel fundamental na abertura do mercado brasileiro. O comercializador de gás natural, ele atua como um facilitador de toda essa contratação, né? A gente busca as melhores ofertas de gás, a gente ajuda o cliente a negociar as melhores condições de compra, criamos soluções regulatórias ali, como encontrar a melhor solução criativa que possa reduzir o custo. Apresentamos os benefícios e oportunidades para os clientes e somos, vamos dizer, incentivadores da migração de clientes, seja de outras fontes energéticas ou seja do mercado, vamos dizer, cativo para o mercado livre, futuro mercado livre de gás que está aí chegando, né? É o papel do comercializador também suportar todo o contrato antes da migração e após a migração, durante todo o período contratual, né? É exemplo do que já acontece no mercado livre de energia de forma muito desenvolvida no Brasil. Existem muitas comercializadoras de energia no Brasil hoje, é um mercado bastante líquido. Claro que a infraestrutura no Brasil para comercialização de energia elétrica ela é muito mais desenvolvida pelo sistema elétrico brasileiro, as redes de transmissão e distribuição. O setor de gás natural não tem toda essa infraestrutura e nós estamos atuando em diferentes frentes para poder gerar soluções específicas para cada região do Brasil, né? O Brasil é um país com dimensões continentais aqui quase, e a solução que atende a região norte não necessariamente atenderá o sudeste do Brasil ou o centro-oeste. Então, o nosso entendimento é que o Brasil está de braços abertos para o gás boliviano, como sempre esteve. É uma oportunidade muito grande para todos nós que estamos aqui de aproveitarmos essa abertura do mercado, que será dada com a homologação da nova lei do gás. Então, nosso entendimento é que a Bolívia tem que ser competitiva para poder assegurar uma fatia relevante desse novo mercado livre de gás brasileiro. A Bolívia vai ter que, na nossa opinião, estar disposta a assumir contratos não só interruptíveis, mas também com algum volume firme. É fundamental a gente ter algum volume firme
para lastrear as operações, ainda que parte desse volume seja interruptível e a gente possa tradear no mercado spot com clientes que eventualmente têm sazonalidade nos seus negócios, e que a gente certamente vai conseguir encaixar os dois tipos de contrato, né? Então, o nosso entendimento é que a Bolívia tem que ser competitiva e que tem que agir rapidamente para se conectar ao dinamismo aqui que o mercado brasileiro terá nos próximos meses. Então, sendo competitiva e agindo com velocidade, entendemos que a Bolívia pode alcançar mercados que hoje não estão necessariamente no radar da Bolívia, como o mercado termoelétrico brasileiro, ou o mercado de distribuição de small scale, de pequena escala, através de GNL, por exemplo, né? Poderíamos atender ao agronegócio brasileiro no Centro-Oeste, indústrias em todo o Brasil e mais especificamente no Centro-Oeste também. Então, vemos com muito bons olhos aqui a oportunidade de nos aproximarmos aqui do gás boliviano, de todos os stakeholders aqui da Bolívia. Estamos aqui muito empolgados com a oportunidade e de braços abertos para ajudar, dar a nossa colaboração aqui em conectar os clientes finais aos produtores, no caso a TUNPFB e o governo da Bolívia. Acho que são esses os nossos comentários como comercializadores e ficamos abertos aqui para comentários ou questionamentos no final do webinar. Mauricio, muchas gracias por la presentación, por la información, por la claridad de las ideas y de la perspectiva que tienen ustedes sobre el mercado de Brasil y lo que necesitan del lado de Bolivia para ser un socio estratégico. Quería dar una frase terminando esta parte del mercado, que es algo que me había comentado ayer o hoy día uno de los directores de la Cámara cuando veíamos la evolución de la nueva ley del gas en Brasil. Andrés Brockman me decía, oye, nuestro mercado está corriendo y nosotros todavía estamos poniéndonos las zapatillas. Que necesitamos acelerar el paso para alcanzarlos y acompañarlos en esa, no es una carrera de 100 metros, en esa maratón que vamos a encarar. Ya, muchas gracias, Mauricio, Vinicius, por los comentarios. En la tercera parte, quiero presentar, muchos lo deben conocer, Eric Portela, que es el presidente actualmente de TVG, la transportadora de gas. Es muy interesante la perspectiva. Todo esto comenzó por una iniciativa de él que buscó a la Cámara para mostrarnos cómo estaba evolucionando el mercado. Y a mí me quedó muy claro cuando el transportador, que es el clásico ejemplo que Mauricio Medinaceli nos enseñaba en la universidad en clases, el clásico ejemplo de un monopolio natural que no tiene mucho que hacer, no tiene mucho que innovar, se puso a innovar en soluciones, en adaptar su propuesta de valor a sus clientes para no quedar atrás. Si el transportador se está preocupando y se está adaptando, creo que esa es una señal de que algo tenemos que hacer. Eric Portela es el actual presidente de TVG y es ingeniero de materiales con maestría en ingeniería por la PUC de Río. Posee tres MBAs, un máster en finanzas también por la PUC de Río, uno en economía y gestión en energía de COPEAD y un programa de especialización en gestión de negocios por la Fundación Don Cabral. Participó de cursos externos en el área de gas natural en instituciones como la Universidad de Oxford y el Chicago Business School y London Business School. Tiene 21 años de experiencia trabajando en la cadena de gas natural. Fue director presidente de Petrobras Bolivia por 4 años, gerente general de las principales plantas de procesamiento de gas natural en Brasil. Actuó en el desenvolvimiento del modelo de gestión del Gasbol y fue gerente de análisis estratégica, responsable por el plano de estratégico e implementación de negocios de Petrobras. Eric, muchas gracias por tu presencia y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. A mí me gusta mucho estar acá. É como se eu estivesse em Bolívia. É um prazer
saudá-los, saudar a Câmara, a CBATE, saudar nossos palestrantes, Maurício, Edmar, Maurício e Vinícius. A mim gostaria de fazer uma pequena apresentação, pero, sin embargo, você, em sua introdução, hecho uma coisa muito importante. Quando o que é transportador está preocupado em acelerar o que é a indústria, é que passa uma transformação. Essa é a ideia, a transformação. E nós outros estamos aqui, por quê? Porque o Brasil passa por uma transformação. O professor Edmar fez uma apresentação com um resumo do que passa em Brasil. E nós outros teremos que entender que a transformação é, sem dúvida, uma oportunidade. Pero, se não há velocidade em acompanhar a transformação, é uma ameaça. E o que passa é que hoje estamos no início da oportunidade. Eu vou fazer uma pequena apresentação para mostrar um pouco do que é o que TBR está vendo em termos de oportunidade e ameaça. TBR hoje trabalha em conceito de solução logística. Maurício falou agora o que é solução logística. A solução logística é você mirar o mercado, mirar a produção e tentar fazer com que eles se encontrem dentro do duto. É o conceito da entrada e da salida. O que passa com a tarifação postal? A tarifação postal, TBR tinha um cliente que é o único cliente que vende gás. Durante 20 anos, tivemos uma relação comercial com quem vende gás. E agora, temos uma relação comercial com quem vende gás e com quem compra gás. Esta é a diferença entre postal e a salida e a entrada. A grande diferença é poner as transportadoras com relacionamento com quem compra gás. É como um mall. Um mall é basicamente uma estratégia de poner produtores ou vendedores de produtos e compradores. E dentro do mall, dentro do shopping, eles fazem as relações comerciais. Hoje, TBR está se transformando em um mall onde podemos poner produtores e onde podemos poner os consumidores finais. Para quê? Para eles fazerem as transações comerciais dentro do duto. Essa era a ideia do novo mercado de gás. O que é Brasil? Brasil, TBR é a entrada de Brasil. TBR hoje é a porta do gás boliviano. TBR tem o conceito, a vocação pelo gás boliviano. E o que passa é que TBR tem as melhores condições mercadológicas de Brasil hoje. Tem mais de 2 milhões de consumidores residenciais, mais de 20 mil consumidores comerciais, mais de 2.000 consumidores industriais, 500 postos de RNV, 3 refinarias e 4 termoelétricas. É um mercado espetacular. O sul do Brasil está crescendo muito. E São Paulo e Mato Grosso do Sul têm também uma oportunidade de nitrogenados muito boa. Esse é o mercado. Essa é a oportunidade. Essa é a verdadeira oportunidade que Cláudia e você, Esteban, falaram no começo de nossa apresentação. Sin embargo, onde está a ameaça? A ameaça está em novos hubs. Hoje temos o hub clássico Corumbá, a vocação de TBR, onde TBR foi criada, pero o hub Paulínia é um hub onde podemos mirar nos últimos anos, podemos mirar nos últimos anos a passagem do gás nacional. O gás nacional está adentrando o TBR por lo que é o hub Paulínia. E acá recebemos todos os dias
5 milhões, 6 milhões, em algumas vezes 10 milhões, mil milhões de metros cúbicos de gás. E acá podemos receber hasta 25 mil milhões de metros cúbicos de gás por dia. Acá podemos receber gás de pré-sal, gás de Bolívia, podemos exportar ao gás de Bolívia. Sin embargo, há outro hub em Guaruva, é um terminal de RNL, está previsto para começar em 2022, e há outra oportunidade do hub, que é o hub de Canoas, por lo que é a transportadora TSB, a transportadora sul-brasileira, com importação de Argentina, por lo que é cheio de gás argentino. Então, acá estão as ameaças. Se Bolívia há o preenchimento da capacidade hoje que temos, e podemos acê-la a capacidade, podemos trabalhar juntos. Se há a oportunidade, Bolívia tem natural mercado de Brasil. Esse é um tema muito importante. Maurício também falou de flexibilidade. E Edmar falou de caminho livre. TBR é o caminho livre hoje, porque TBR tem capacidade para oferecer para você. Pero CBR pensou, TBR planificou uma oportunidade para a Bolívia. E qual é essa cidade? Produtos de curto prazo. Nós temos, da primeira vez em Brasil, desenvolvemos produtos de curto prazo, em base diária, mensal e trimestral. Ágiles, com a mesma qualidade, Maurício falou de qualidade, e isso não é um produto interrompível, é um produto firme. Você pode ser cliente de TBR por um dia, firme, por um mês, firme, e por 3 meses, firme. Nós criamos esses produtos pela primeira vez em Brasil, e começamos em agosto agora, eles estão funcionando, estão prontos, pensando em quê? Em produção de Bolívia. E pensando em quê? Em consumidores como consumidores de novos clientes de Maurício, e consumidores como Gerdau, e consumidores como termoelétricas, podendo trabalhar em base diária, mensal, trimestral, com a mesma qualidade. E o que passa? Como fazer? É muito fácil. Você só tem que fazer o booking em nosso portal de capacidade. Nós temos um cadastro, é muito fácil. Vamos fazer uma linha de crédito para vocês. Depois, vocês vão firmar o contrato master. Hasta acá é de graça, gratuito. E depois de tudo isto, só tem que comprar capacidade como você tivesse em um mall. Muito fácil, ágil, em operação direta com TBR. E você pode encontrar o contrato. Isso é possível, isso é o futuro. Temos isso agora. Também estamos fazendo uma chamada pública incremental. Para quê? Para trabalhar a expansão do que é TBR. E nós hicimos a primeira etapa, que é a avaliação da demanda, hicimos a segunda etapa, que é a avaliação de projetos, e agora estamos em aprovação do nosso órgão regulador. E, ao final do ano, o TBR vai ser uma chamada pública incremental. O que é isso? É mercado novo. Mercado novo, basicamente, no sul do país, em São Paulo. Isso é uma oportunidade, é uma molécula nova, com a partida programada para 2024. É uma oportunidade para você planificar a exploração e o desenvolvimento da produção em Bolívia. Com isso, temos também nosso calendário de oferta. Este ano, TBR tem uma oferta de produtos de curto prazo, começando agora, em agosto,
mensal, diário e trimestral. Estamos agora fazendo uma chamada pública para o ano de 2020, 10 milhões de metros cúbicos de gás por dia, 10 mil milhões de metros cúbicos de gás por dia. Estamos agora esperando vocês firmarem os contratos com novos players de Brasil. Estamos de braços abertos. E essa chamada pública se encerra agora em setembro. Estamos fazendo uma nova chamada pública em outubro para produtos de 2021 hasta 2025, adentro da capacidade que PBR tem hoje, 10 milhões de metros cúbicos de gás, mas em 2022, 16 milhões de metros cúbicos de gás. E hasta 2025, mais 22 milhões de metros cúbicos de gás. E em outubro, começamos a chamada pública incremental. Para quê? Para aumentar a capacidade de TBR. E é um novo mercado que vocês podem planificar com exploração, com um novo desenvolvimento da produção. Então, isso é nosso calendário de oferta de produtos. Falou-se muito acá de contratos de curto prazo. É a realidade. É a realidade, é a agilidade. Nós estamos acostumados a negociar durante anos contratos de longo prazo. Agora, a realidade é começar a negociar de forma ágil contratos de curto prazo. É a realidade nova. Se não adentrarem nesta ventana, a oportunidade se cambia em uma ameaça muito forte. Sim. E depois temos nosso portal de oferta de capacidade. Vocês podem adentrar acá. É um portal muito ágil, muito fácil para vocês fazerem os contratos de transporte. E no futuro, vamos pôr em celular, em móvel, para vocês poderem escolher sua capacidade e na palma de sua mão. Essa realidade já está ocorrendo agora. Isso não é para 2030, isso é para amanhã. Fácil. E por que fácil? Como nosso cliente Gerdau falou, nosso cliente Gerdau não é um cliente produtor, não é um cliente que vai montar uma grande área de denominação, programação, alocação. Ele é um consumidor de metano. Ele quer metano. O que nós outros teremos que dar para ele? Agilidade e facilidade e solução logística. Apertar o botão e ele vai consumir. Isso é o futuro. Para terminar, acá estão meus contatos. Por favor, saquem fotos. Para quê? Para vocês poderem saber como fazer para ser clientes de TBR, para poder adentrar no mercado brasileiro. É muito importante trabalharmos juntos para transformar esta grande oportunidade em hechos para a Bolívia e para o Brasil. Muitas graças. Muchas gracias, Eric. La verdad que muy esclarecedora, muy buena la presentación. Increíble cómo se han adaptado, han evolucionado, han innovado en un sector que nadie creería que se podía hacer. Es un ejemplo de que cuando uno quiere y uno ve una oportunidad o una necesidad, tiene que correr atrás de eso. Gracias, Eric. Para concluir la parte de las exposiciones, quiero cederle la palabra a Mauricio Medinaceli. Creo que no necesita una presentación. Es sin lugar a dudas una de las voces más autorizadas, más informadas y con mayor visión del sector. Él es economista, ha formado varias generaciones de economistas en la Católica, dentro de ellos me encuentro. Ha sido ministro de Hidrocarburos,
Es actualmente consultor y asesor de varios organismos internacionales y varios países. Siempre está, gracias por su amistad, siempre está dispuesto a ayudarnos a participar y dar su opinión en estos eventos que organizamos. Así que, Mauricio, sin más, muchas gracias por estar acá. Te cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias a Estevo y a la Cámara por la invitación. Déjenme compartir la presentación, por favor. Tengo acá unos slides que quisiera mostrar. Estevo, si puede, por favor, confirmar que lo puede ver. ¿Todo bien? Excelente, Mauricio. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es mostrar algunas ideas y contrario a lo que uno esperaría en mis presentaciones, no va a haber muchos números. Más es como una reflexión interna en Bolivia a la luz de lo que hablaron las personas que me antecedieron. Un saludo a Edmar, lo veo después de casi 10 años. Bien. En principio, primero quiero destacar la importancia del gasoducto en Bolivia. Entonces, acá tengo algún material fotográfico que quiero compartir con ustedes. Quizás no es lo más académico u ortodoxo posible, pero sí quiero recordar esto, sobre todo a los amigos del Brasil. Este es un recorte de la prensa de un periódico, El Diario de Bolivia, de 1974, donde el presidente de Brasil llega a Bolivia y ahí en la fotografía ustedes ven que están firmando el acuerdo entre Bolivia y Brasil por 20 años, fíjense. Aquí dice Bolivia y Brasil, recibirá a Brasil durante 20 años. Y aquí el presidente del momento en Brasil firma este acuerdo con el presidente del momento en Bolivia. En 1984, ambos países, Bolivia y Brasil, estrecharon sus vínculos de amistad y cooperación. Cuando Bolivia vivía una crisis económica galopante, el proyecto Bolivia-Brasil sigue adelante. En 1988, nuevamente llega el presidente de Brasil y habla en el Congreso boliviano, lo cual es notable porque muy pocos presidentes de otros países han logrado entrar al Congreso y dar un discurso. Y el presidente Sarney es el que vino en esa época, el 88, para consolidar el proyecto al Brasil. Y ahí se dice que Brasil comprará 3 millones de metros cúbicos diarios al Brasil. En esa época las cifras oscilaban. En 1993 llega nuevamente otro presidente y firma el primer contrato de exportación Bolivia-Brasil y hay una suerte de júbilo aquí en Bolivia por esta firma. En 1996 se firma la adenda al contrato con otro presidente de Bolivia y aquí tenemos al presidente de Brasil que llega a Bolivia y aquí el titular dice se concreta un sueño de 25 años. Y finalmente, en 1999, el gas boliviano, como ven acá, llega a Brasil. En este periódico dice histórico, desde hoy Bolivia enviará gas natural al Brasil. Esta noticia, digamos, de fútbol opaca un poco el trabajo de 25 años, pero aquí están firmando el acuerdo y la entrega. ¿Qué quiero destacar con esto? Que el proyecto de exportación Bolivia-Brasil no fue un proyecto de corto plazo, no fue un proyecto circunstancial, no fue un proyecto de un solo gobierno boliviano o un solo gobierno brasileño. Fueron proyectos de Estado. Fue un proyecto de Estado tanto como para Brasil como para Bolivia. Brasil no tenía mercado para el gas y Petrobras se comprometió a abrir el mercado. Y Bolivia no tenía el gas, las reservas para abastecer a Brasil. Era un proyecto que causaba gracia, le hacían bromas en los círculos internacionales privados porque decían es el único proyecto de exportación de gas que no tiene mercado y no tiene gas. Se hacía la burla de este proyecto. Pero ambos países demostraron que con ganas todo se puede y Brasil abrió el mercado de gas. Petrobras hizo una gran tarea ahí. Bolivia abasteció con el gas y fue un proyecto exitoso, creo yo, durante 20 años. Bolivia envió el gas hacia Brasil. ¿Y qué significó entonces para Bolivia este contrato? Para ponerlo en contexto. La mitad del crecimiento boliviano de los últimos 20 años se explica por el proyecto al Brasil.
la mitad, no el 10%, no el 20%, la mitad. Gracias a este proyecto, Bolivia pasa de la categoría de ingresos bajos, de acuerdo al Banco Mundial, a una categoría de ingresos medios. Es decir, Bolivia sale, en algún sentido, de los países más pobres. Y consolida la relación comercial entre ambos países. O sea, no es un proyecto de exportación de sillas, es un proyecto que le cambia la cara económica a Bolivia. Quizás para Brasil, como tiene una fuente diversificada de productos, quizás es un proyecto interesante, pero uno más. Para Bolivia fue el proyecto. Eso que quede claro para todos los que me están escuchando. Ahora, a lo que me llamaron, ¿qué es la apertura al mercado brasileño? Como está Edmar aquí, no podía dejar de presentar algo así que nadie entiende, ni yo lo entiendo, ¿no es cierto? Pero para los que me están escuchando, estas gráficas tan confusas que gustan a los economistas, lo que quieren decir es lo siguiente, que un monopolio se acaba cuando la demanda crece. Entonces, eso es lo que está pasando en algún sentido en el Brasil. El monopolio de Petrobras fue bueno en su momento. Aplaudimos a Petrobras, gran tarea. Pero la demanda está creciendo. Y como la demanda crece, los monopolios tienen un periodo de vida y tienen que acabar. Esto lo dice la teoría y se confirma ahora en la práctica. Espero, Edmar, no analice mucho mi gráfico, quizás ahí me equivoqué en algunos punteados, pero lo que se quiere transmitir es eso. Entonces, ¿qué palabras me vienen a la mente cuando me invitan a hablar sobre la apertura del mercado brasileño? Primero, lealtad. Hay una lealtad hacia Petrobras. ¿Por qué? Porque finalmente fue la empresa que abrió el camino del gas al boliviano en el Brasil. No podemos dejar de ser desleales con esta empresa. ¿De acuerdo? Como Bolivia le debemos a Petrobras y al gobierno brasileño una oportunidad que no todos los países de Sudamérica la tuvieron. Las puertas abiertas de un mercado de ese tamaño como es el Brasil, no Perú ya quisiera tener algo así, Paraguay quisiera tener algo así. Pero también me surge otra palabra, respeto. Respeto por la política de Estado de Brasil que en este momento quiere abrir su mercado. Entonces, no es algo que Bolivia puede interferir o no. Lo que Bolivia tiene que hacer es respetar la decisión del Congreso brasileño de abrir el mercado de gas. Entonces, tenemos una lealtad con Brasil, tenemos un respeto por las decisiones de Brasil y tenemos una amistad. Esta amistad es una relación de largo plazo que así acompañemos o no a la actual política, vamos a compartir la frontera más grande que tiene Bolivia con cualquier país vecino, que es Brasil. Entonces, independiente de la coyuntura que tengamos ahora, seguiremos siendo amigos primero y socios después de aquí a 20, 30, 40 y 50 años, y 100 años, porque tenemos una frontera natural. Entonces, estas tres palabras, más allá de lo económico, lo energético, deberían condicionar nuestra actitud como Bolivia hacia lo que está haciendo Brasil. Primero, un entendimiento, una relación de amistad, una relación de lealtad y una relación de respeto. Ahora, respondiendo a lo que me dijo Estevo, ¿es una oportunidad o una amenaza? Bueno, depende cómo se encare. Es una amenaza si Bolivia no es lo que llaman ahora, hoy en día, los jóvenes, resiliente. Es decir, si no hacemos nuestra tarea y nos quedamos de brazos cruzados, naturalmente es una amenaza. ¿Por qué? Porque nos quitan el mercado. Y es una oportunidad si Bolivia se adapta a las nuevas condiciones. Es decir, si hacemos nuestra tarea como Bolivia. ¿Y qué significa adaptarse entonces? La siguiente pregunta. Si tenemos que adaptarnos, ¿qué quiere decir esto? Adaptarse quiere decir entender y aceptar a dos conceptos, el sector privado y el mercado. Tenemos como bolivianos que entender que existe un sector privado, que tiene unas lógicas distintas a Petrobras, que tiene unos móviles distintos a las políticas de Estado. Tenemos que aceptar el mercado. No podemos como bolivianos decir, no existe el LNG, no existe la competencia. El mercado tiene sus propias reglas. Ya pasaron esas épocas donde se firmaban esos acuerdos entre presidentes. Ahora tenemos como bolivianos que lidiar con el mercado.
Y el mercado tiene sus propias reglas y el sector privado tiene sus propias reglas y tenemos nosotros como bolivianos que entenderlas y aceptarlas. ¿Qué significa entonces adaptarse? Contratos flexibles con Petrobras y el sector privado. Y como bolivianos tenemos que otorgar credibilidad al sector privado. Ya no es como en el pasado donde el presidente de Bolivia le llamaba al presidente de Brasil y le decía, por favor, amigo, ayúdeme. No, ya no existe eso. Ahora lo que tenemos que decir es, Bolivia ofrece credibilidad con mayores reservas, mayor producción, mejores instituciones, reglas de juego claras. Entonces ya no es una relación de presidentes, es una relación comercial adicional a la que existe entre dos países amigos. Entonces debemos entender las reglas del mercado. Las reglas del mercado son implacables. Precios, la competencia es grave, los precios pueden bajar, los volúmenes tienen que ser flexibles. Tenemos que capacitar a nuestro sector público, a nuestra gente YPFB, a nuestros opinadores en la prensa, a la ama de casa, al señor que maneja el taxi. Tenemos que hacerle entender las reglas del mercado son distintas. Y eso es lo que debemos exigir a nuestros gobernantes como bolivianos. Y entender las nuevas formas de regulación. Es decir, el mercado de gas, para los que me escuchan, y perdón si soy muy sencillo en esto, el mercado de gas evoluciona, es como un bebé. Cuando el mercado de gas es un mercado bebé, necesita que los papás lo lleven de la mano, le enseñen a caminar, le den comida, es decir, contratos de largo plazo, precios estables, todo bien, porque es un bebé, no sabe nada. Pero ya Bolivia y Brasil pasaron esa etapa de bebé, ahora es un adolescente. Y como es un adolescente, no debemos tener miedo que ese adolescente vaya, conozca a otras personas, se enamore, se caiga, se equivoque, vuelva a enamorarse. Eso entonces tenemos que aprender que los mercados de gas ya no son bebés, son mercados adolescentes que se van a equivocar, pero es necesario dejarlos en libertad, dejarlos volar un poco más. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Mauricio, no sé si, creo que voy a romper el protocolo y me voy a poner a aplaudir la presentación de... Creo que la verdad que me pareció excelente, Mauricio. Muchas gracias. Y es el punto, ¿no? Yo creo que lo que hemos hablado, lo que has dicho es clarísimo, ¿no? Tenemos que pasar de los acuerdos entre presidentes a los acuerdos entre CEOs, ¿no? Que tienen otros tiempos, tienen otras dinámicas y funcionan de otra manera. Y ahí quería hacer una pregunta a vos, Mauricio, y a Eric, en el sentido de que vemos que podemos tener la estrategia bien estructurada, pero justo escuchaba, y hoy en día algo que se repite mucho es, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, con una industria de gas muy diferente de la que tenemos hoy en día. Quería preguntarle a Eric, ¿cómo ha cambiado el mindset, la cultura de una empresa tradicionalmente o de un sector tan tradicional y tan poco innovador a lo que nos ha mostrado, que me comentaba ahorita su amigo Arnold Baca? Oye, mira, una tarjeta con QR tiene, ¿no? O sea, hasta ver ese tipo de cosas. Porque podían tener la mejor estrategia y si no tenían la cultura adecuada dentro de la compañía, eso hubiera terminado en unos lindos PowerPoint, pero no hubiera habido nada de realidad. Y para vos, Mauricio, es ¿cómo hacemos para cambiar ese mindset de nosotros, ¿no? ¿Cómo tenemos que trabajar para que dentro de YPFB, el presidente de YPFB no sea un presidente, sea un CEO, que tenga la capacidad de gestionar esa empresa como corresponde, ¿no? Comenzando creo que no son unas preguntas muy sencillas, pero la verdad que me gustaría escuchar su opinión. Mira, muchas gracias pela pergunta. Primeiramente, Maurício, perfeito, sua apresentação. Eu estou trabalhando neste projeto
Bolívia-Brasil, eu empecei minha carreira em óleo e gás em 1998, trabalhando na construção do projeto. Você hecho um resumo que, mira, de verdade, eu poucas vezes vi em minha vida. Felicitações. Pero a resposta é muito sencilla, Estevam. TBR está cambiando, não está cambiando, TBR está se transformando para sobreviver. Porque se não cambiar, não sobrevive. Essa é a verdade. Se eu vou ser o quê? Não há contrato de curto prazo, mas Petrobras está saindo, está abrindo o mercado. Todo cambiou em Brasil. E o que vamos fazer? Esperar um novo contratante que vai ser um contrato de largo prazo ou começar em novos produtos, novos negócios, ou começar em transformação digital, começar em cultura ágil, e que estamos fazendo agora. E o TBR está fazendo isso para sobreviver. É sencillo, porque senão não vai sobreviver. Porque não há contratos de curto prazo, de largo prazo mais. O bebê está adolescente, como falou Maurício. Isso é perfeito. E podemos fazer isso. E nós outros pensamos exatamente em fazer uma coisa que é adaptar. Adaptação. Isso é muito importante. Uma empresa sobrevive quando se adapta às condições externas. O que TB hecho? Mirou novo cliente. Hablamos com Vinícius. Vinícius, você é um consumidor de metano. Você não é um produtor de metano. Eu vou fazer uma coisa para você. Estamos falando com traders, como Maurício. Estamos fazendo todo o esforço para eles se quedarem como nossos clientes. O mesmo estamos fazendo com os produtores. E por quê? Porque todo cambiou. E pensamos em curto prazo, porque o mundo agora é curto prazo, é agilidade. São pequenos contratos. E para cerrar minha resposta, há que ter velocidade, há que tomar risco, como falou Edmar. Sem tomar o risco, e mira, senhores, o gasoduto está listo. Não estamos agora em 1998, quando não teníamos gasoduto, e tomamos o risco do mercado, e agora o gasoduto está listo. Há um mercado espetacular em São Paulo, em sul de Brasil. E onde estão as fechas? Onde estão os contratos? É mais sencillo agora, mas há que tomar risco. Essa é a mensagem de sobreviver. Sobreviver para ganhar. Gracias. Gracias, Eric. Gracias, Mauricio ahí, Medinaceli. Sí. Bueno, me permito comenzar con una broma. Yo quisiera que la señora que vende en el mercado esté a cargo de la política de hidrocarburos porque ella entiende lo que son precios, volúmenes y corto plazo. En el sentido de que la gente en Bolivia tampoco es que está, para cambiar la cultura, la gente boliviana entiende la cultura de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, para cambiar la cultura, lo que necesitamos es una política de diálogo al interior de Bolivia con todos los actores sustantivos importantes, todos los que pueden ser amigos y enemigos, y encarar la segunda parte de la exportación al Brasil como un proyecto de Estado. Entonces, cuando se convierte en un proyecto de Estado, deja de ser un proyecto de un gobierno, deja de ser el proyecto de algún presidente, es un proyecto del pueblo de Bolivia. Y cuando eso es así, todos se alinean a ello y entienden que las reglas son nuevas. Las personas tampoco es que son chifladas las personas. Las personas entienden que las dinámicas cambian. Entonces, una política de comunicación, una política de diálogo al interior de Bolivia puede hacer que cambiemos nuestra percepción tan volcada hacia el Estado y abrir la apertura, o tener una apertura hacia el sector privado. Pero el diálogo, para mí, en Bolivia, es sustantivo. Porque sin el diálogo,
Bolivia ha tenido los procesos más conflictivos en los últimos 20 o 30 años y grandes proyectos económicos, como el proyecto de exportación de LNG a los Estados Unidos, se cayeron por la falta de diálogo al interior de nuestro país. Eso es. Gracias, gracias Mauricio. Gracias, muy claro ahí. Haciendo un poco continuando ahí y tratando de adaptar un poco de las preguntas, las interrogantes que salen ahí en el chat sobre el tema del LNG, cuál va a ser su participación, si es una amenaza para el gas boliviano o no. Quería consultarte ahí, Mauricio, Vinicius, y tal vez, no sé, con un sueño. Yo me acuerdo que cuando hace unos 15 años, 16 años, muchos soñaban con la integración de mercados en Latinoamérica, ¿no? Bolivia como el centro integrador de la energía, incluso se pensaba en la parte del gasoducto del sur de Brasil, TBS, unirla con la parte que le falta a Argentina y crear ahí un anillo. Y después al final, por problemas políticos, terminaron no construyendo, cerrando ese ciclo. Incluso se pensaba en ampliar el gasbol, hubo un proceso de apertura. Y lo que sucedió fue la aparición de plantas de LNG por todas partes para encontrar otra fuente de suministro. En este momento, no es, o es loco pensar que en lugar de pensar en sobrevivir, podríamos salir fortalecidos de esto, ver que el escenario de Latinoamérica ha cambiado. Tenemos grandes reservas en Argentina. Bolivia entendemos que todavía tiene reservas por descubrir. Brasil tiene reservas. ¿Será que no podemos pensar en un Latin Hub, como un Henry Hub, y empezar a trabajar de manera integrada, utilizar esa infraestructura que ya tenemos, que nos ha costado generaciones y millones para desarrollar, para aprovecharla por el beneficio de nosotros? Acho que você queria que eu comentasse, é isso? Mauricio, profesor, o Vinicius, que ustedes tienen mucho más experiencia. Assim. Sobre o GNL sendo competitivo contra o gás da Bolívia, eu acho que, como disse antes, existem casos onde o GNL realmente será competitivo, como na região norte, onde estamos lá com um projeto, ou em regiões onde você está mais próximo dos terminais e a logística é uma logística que cabe no preço, né? O custo da logística cabe no preço. Eu acho que a Bolívia deve enxergar o GNL como uma oportunidade de se aliar ao GNL, vamos dizer, sendo o gás transportado até um determinado city gate, quem sabe com uma planta de liquefação, e a partir dessa planta de liquefação fazer a última milha ou a última ponta com essa distribuição através de GNL, com o modo rodoviário, atendendo clientes industriais, criar um cluster, né, onde você tem um determinado número de clientes que justifique esse capex de uma planta de liquefação. Agora, lembrando que quando a gente está fazendo o capex, nós vamos estar vendo contratos de mais longo prazo que justifiquem e que possam amortizar esse capex, que dê oportunidade de amortizar esse capex com uma parcela fixa relevante e talvez uma parcela interruptível para modular ali no mercado spot. Mas, nesse caso, estamos falando de investimento, de capex upfront, e eu vejo com bons olhos. Acho que, a depender do preço e da competitividade, faz sentido, sim, no centro-oeste brasileiro, por exemplo. Posso fazer, de repente, agregar um comentário? Sim, professor, por favor. Assim, com relação ao GNL, né? Primeiro, eu acho que existe competição, mas não é uma ameaça, né? A competição faz parte da regra do mercado agora, né? O Brasil tem espaço para o gás boliviano e para o GNL.
né? A Petrobras, quando comprou GNL, né, ela não tinha outra solução, não foi em detrimento da Bolívia, né? O contrato da Bolívia foi cumprido, mas ainda assim precisávamos de contratos, capacidade de oferta de gás flexível, que o GNL tinha. O Brasil tem hoje um parque termoelétrico que pode consumir algo como 50 milhões de metros cúbicos por dia, se despachado ao mesmo tempo, e não tinha como, com o contrato da Bolívia, você dar conta dessa demanda de flexibilidade que o Brasil tinha. Então, o Brasil importou GNL, não em detrimento da Bolívia. Acho que, a partir no contexto de competição, existe espaço para gás boliviano competitivo e GNL competitivo no Brasil. Vai depender de onde nós vamos estar vendendo esse gás. O custo de transporte vai ser uma variável relevante, né? A distância vai ser integrada no sistema tarifário de transporte. Então, a Bolívia pode ser eventualmente competitiva em algumas regiões e o GNL não será, né? Porque você tem que regasificar esse GNL na costa, pagar um transporte, às vezes cruzando mais de uma transportadora. Então, eu acho que isso vai depender do contexto. Isso que eu acho que a Bolívia tem que buscar agora, rapidamente, identificar onde é que está quais são os vetores de competitividade da Bolívia vis-à-vis a outros clientes, né? Então, eu vejo que há um espaço interessante, né? O que foi colocado pelo Maurício, do Small Scale LNG, né? Essa é uma opção, né? Pode ser um vetor, isso está acontecendo no Brasil, esse modelo de negócio novo está sendo proposto, já tem empresas investindo nisso, né? No Brasil. Acho que a Bolívia, o gás boliviano também pode ir por essa via. Enfim, são várias oportunidades, mas como foi colocado pelo Eric, né, o tempo é importante, né? Acho que as coisas vão acontecer. O mercado brasileiro é grande, mas nós estamos num momento de muita oferta de gás no mundo, né? Por causa da pandemia, você tem a demanda caiu, você tem muitos projetos de GNL que buscam comprador, né? Os produtores que vendem para a Petrobras hoje, quando vencerem os contratos deles, vão ter que buscar compradores. Então, vai haver uma disputa, né? Então, assim, o que seria interessante para a Bolívia é aproveitar a porta aberta e entrar primeiro. Eu acho que essa que é a mensagem que é importante, porque vamos dizer, os produtores de GNL olham com o Brasil com muito interesse, né? Mas para chegar aqui, eles vão ter que entrar numa regasificadora, eles vão ter que fazer contratos de transporte em outras transportadoras que não a TBG. A TBG, isso o Eric não mencionou, mas ela está na frente das outras transportadoras no Brasil, porque ela teve um processo de introdução do novo modelo tarifário antes dos outros. Então, como ela está na frente, né, a porta ela está pronta para novos entrantes. Enquanto que, se você estiver trabalhando no Nordeste, esse processo já não está tão fácil. Vai ter que esperar um pouquinho até as coisas, vamos dizer, chegarem no ponto que a TBG está, né? Então, essa vantagem, quer dizer, competitiva do first mover está à disposição da Bolívia. Gracias, profesor Mauricio. Creo que ahí la clave es el timing. En el momento en que vamos a entrar en esta maratón para capturar el mercado, cuanto antes lo hagamos, hay espacio para todos y podemos ser complementarios a varias opciones. En la medida que nosotros demoramos, nuestros grados de libertad y la capacidad de capturar valor van a ser menores, ¿no? Sí, yo quisiera destacar aquí lo que dijo Edmar, que ya existe el gasoducto. Por tanto, este es un hándicap que tenemos muy importante, que podemos aprovecharlo. Para la gente que nos escucha o que me escucha, vamos a ponerlo así. El Mato Grosso está más cerca de Tarija que del LNG que se importa desde Sao Paulo. Por tanto, esa ventaja, que en economía se llama ventaja comparativa, porque es un tema que es así nomás, no es ni siquiera competitivo,
lo podemos aprovechar. Es un polo de desarrollo en Brasil el que tenemos que aprovecharlo. Sin embargo, los tiempos se acortan y lastimosamente los tiempos políticos en Bolivia no siempre van de la mano con los tiempos de mercado. En este sentido, esta es una invitación a la gente que me está escuchando en Bolivia para que una vez que voten, digamos, con sensatez por el candidato que ofrezca soluciones que se adapten a la nueva realidad del mercado. Independiente de quién sea este, no estoy haciendo propaganda. Simplemente entendamos que la nueva realidad en Brasil es distinta, respetemos la decisión de Brasil, pero seamos leales al mismo tiempo con un mercado que ha sido con nosotros muy bueno en los últimos 20 años. Buenísimo, Mauricio. Ahí para concluir y no abusar del tiempo de ustedes, quiero hacer una última pregunta para Vinicius. Vinicius, ¿qué tenemos que hacer en Bolivia para que el proveedor de gas sea Bolivia y no Mauricio Carvalho de Urca? Boa pergunta. Bom, eu acho que tem um pouco, gostaria até de falar um pouquinho da pergunta anterior, aproveito e falo também dessa. Né? O ponto que é interessante, assim, né? Por exemplo, a Gerdau, como consumidora, está localizada em todo o Brasil. Tá? E quando a gente olha a interconexão do TBG, né, nos permite levar gás para todas as nossas plantas e consumir esse gás em todas as regiões onde nós atuamos. Tá? E agora falando um pouco assim, sim, o que eu acho que é a grande oportunidade que existe da Bolívia é, primeiro, a indústria ela tem uma sazonalidade, né, muito diferente das distribuidoras, né? A indústria tem os seus picos e seus vales. Tá? Então, acho que a primeira coisa que fica como mensagem é como construir a flexibilidade necessária para a indústria. Acho que esse seria o grande dever de casa, né, para a Bolívia. Tá? Exemplo, a gente sabe que no inverno a Argentina reduz a retirada de gás, tá? Ou quando as térmicas do Brasil param. Tá? Essa flexibilidade, o entender esse movimento do mercado, tá? Ele é super importante para que se fomente esse uso e se crie dispositivos e ferramentas, né, para que se amplifique o uso do gás. Tá? Curto prazo ou médio prazo, muito adequado ao o que se tem de possibilidade de montar na ponta, né, do produtor e do consumidor. Certamente, esse é o momento para se pensar nessas combinações, tá, que são amplas. Tá? Cabe, sim, sentar na mesa, entender os modelos, as necessidades, tá, e os limites de cada um e construir. Mas, sem dúvida nenhuma, que a gente tem um vasto terreno agora para explorar, tá, e criar possibilidades para ampliar y desenvolver ese mercado. Muchas gracias, Vinicius. Muchas gracias a todos, primero a los que expusieron. Creo que la clave y lo que agrega valor es este tipo de conversaciones abiertas, ¿no? De exponer el punto de vista de cada uno y empezar a generar esta onda y este movimiento de cambio, ¿no? Es adaptarse o morir. Voy a tomar este ejemplo de este evento para promover más de este tipo. Ojalá tengamos la suerte de contar con expositores, con ustedes, con tanta experiencia y con tanta amplitud y honestidad para hablarnos. Muy agradecido, no solo como la cámara, sino como persona, he aprendido muchísimo. Agradecido con todos los participantes y espero que nos encontremos pronto estrechando contratos, cerrando contratos. Tal vez no salgamos en el periódico como lo que nos mostró Mauricio, pero vamos a seguir generando negocios entre Bolivia y Brasil sin duda. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Yo me despido. Un gusto haber compartido con ustedes esta charla. Chao, Mauricio. Muchísimas gracias de nuevo. Excelente, te agradezco mucho.
Hasta luego. Estevão, muito obrigado. Muito obrigado. Mauricio, muchas gracias. Obrigado aí, pessoal. Queremos ser os primeiros a comprar gás da Bolívia, hein? Serão. Está aí com o Eric. Será Sempre Vinícius, vamos lá. Sin duda. Conectar todo mundo aí, vamos lá. Obrigado, Eso. pessoal. Gracias, gracias. Cuídense. Tchau. Saúde a manténgase todos. así. Obrigado.